a gente tem que ter muito cuidado na prática, porque claramente eles querem morar juntos, querem envelhecer juntos, querem cuidar de si na velhice. E isso, ao meu ver, demonstra assim um ânimo de constituir família. O que eles não querem são os efeitos dessa constituição de uma família. Então, se nada fazem, Carlos e Daniele, eles têm sim uma situação de união estável. E isso não é desejado, porque talvez eles não vejam tanto problema em ter um regime similar à comunhão parcial de bens com aquilo que eles adquirirem após o início dessa união, após morarem juntos. Mas porque os dois estão aposentados, não estão em fase de um grande acúmulo de patrimônio. Até o imóvel que eles estão adquirindo está bem claro de onde veio o dinheiro para comprar esse imóvel, não é um imóvel que sequer está sendo financiado e pago por esforço comum. Porém, se a gente tem uma união estável, eles estarão essencialmente prejudicando o herdeiro. Por quê? Porque eles vão herdar em concorrência com os seus filhos. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a imagem. E a gente pode vir para a situação do Carlos. Carlos tem 3 filhos vindo do primeiro casamento. E vamos supor que Carlos falece. O que vai acontecer? Daniele vai herdar em conjunto com os filhos de Carlos. São 3 filhos, então 1/4 para cada um, 25%. Daniele vai receber aqui do patrimônio de Carlos, do apartamento próprio, 25% vai para a Daniele. Do dinheiro, supondo que do dinheiro vai ser transformado naquele apartamento. Daquele apartamento que eles têm em conjunto, 25% de 40%. 25% de 2/3. Ela vai ter uma parte maior sobre esse imóvel, algo que não era o desejo de Carlos. E, inclusive, o Carlos tem 50% de um apartamento em condomínio voluntário com a sua ex-esposa. A Daniele vai pegar 12,5% desse apartamento. Então, a gente está falando aqui, sim, uma situação que todo mundo está de boa fé. A Daniele não vai querer nem um pedaço desse apartamento que está a ex do seu falecido marido, do seu falecido namorado. E, por outro lado, o que vai acontecer? Qual é a situação se Daniele vem a falecer? O que vai acontecer é que Carlos vai se tornar herdeiro junto com as 2 filhas do primeiro casamento. E ele vai receber uma parte maior, né? Inclusive, Carlos acaba se beneficiando mais porque ele está concorrendo com somente 2 pessoas. A Daniele estava concorrendo com 3 filhos. Carlos vai estar concorrendo com 2 filhas. Então, por exemplo, sobre o imóvel que eles querem adquirir, os 66%, Carlos vai receber 1/3 disso. Carlos vai ganhar mais 22% do imóvel. Essencialmente, ele vai acabar ficando com mais da metade desse imóvel. Esse imóvel que antes era 2/3 somente da Daniele. E tendo uma relação patrimonial com as filhas de Daniele. Algo que não era desejável. E da mesma forma, ele também vai ganhar 1/3 dos 50% do imóvel que a Daniele tinha com o seu marido falecido, que é algo que certamente não é o desejo dessa família, essa mistura patrimonial que a lei prevê e impõe no caso de união estável, mesmo no regime de separação de bens. Hoje, a gente não tem um instrumento jurídico para conseguir constituir união estável ou casar-se sem ter efeitos sucessórios. O único regime de bens que não vai ter nenhum tipo de efeitos sucessórios, o único regime de bens voluntário que não tem nenhum efeito sucessório é o regime da comunhão universal de bens. Mas qual o problema? Se a gente opta pelo regime da comunhão universal de bens, a gente mistura tudo desde o início. É pior. É algo muito mais longe do desejo dessas pessoas. Tá? O outro regime permitido não se aplica aqui, que é o regime da separação obrigatória de bens, que só existe para quem tem mais de 70 anos de idade. Então, ele não vai conseguir se aplicar aqui. Então, qual é a solução que os casais em avançada
idade fazem para esses casos, né? Eles fazem aquilo que se popularizou mais ou menos na época da pandemia, que é o chamado contrato de namoro, que nada mais é que vão ter diferentes nomes, porque é uma inovação jurídica, vai ser ou uma escritura de convivência com renúncia aos direitos de união estável, ou uma escritura denegatória de união estável, ou um contrato particular regulando as mesmas coisas. Basicamente você vai dizer, estamos morando juntos, mas estamos declarando que em nosso ânimo, em nosso íntimo, a gente não tem esse desejo de constituir família e é feito de forma recíproca. Inclusive, sendo muito recomendável que nessa escritura você deixe claro que o principal motivo de você estar fazendo isso é você querer afastar os efeitos sucessórios do reconhecimento de uma união estável. E como é que funciona? Como é que a gente pode fazer esse contrato de namoro que vai ser a primeira solução dentro do planejamento sucessório desse casal? A gente vai redigir tudo num contrato estabelecendo exatamente isso, que eles reconhecem o seu relacionamento como namoro e que desejam habitar o mesmo imóvel, porém sem que seja constituída união estável. A coabitação por si só não vai implicar em reconhecimento de união estável. E quais são as ressalvas aqui? Aqui eu estou falando de um caso em que ambos desejam isso de forma clara e estão apresentando. Tá? E a ideia é renunciar a esse reconhecimento de união estável. Mas vamos supor que após o falecimento, um deles torna-se ganancioso e quer atingir o patrimônio que era do outro e decide tentar fazer um reconhecimento póstumo dessa união estável. Se a gente tem duas pessoas que moram juntos, que têm um relacionamento monogâmico, que unem sua renda para viver melhor, para viver bem, sob o mesmo teto, que cuidam de si, e a gente vai ressaltar exatamente quando um deles falecer, provavelmente a gente vai ter todo aquele drama que faz parte da vida de ter que acompanhar no hospital, de cuidar. Então, há elevadas chances, e há um grau de insegurança jurídica se uma dessas pessoas não consegue levar o reconhecimento de união estável. União estável que muitas vezes se deseja reconhecer até para poder usufruir de direitos previdenciários. Porque se a gente não está reconhecendo união estável, a gente não vai ter direito a uma pensão por morte. Então é muito comum que dentro dessa situação o outro cônjuge resolve, poxa, mas eu não vou ter pensão por morte, eu quero reconhecer. E o que a pessoa de boa fé vai fazer nesse caso? Ela vai buscar o reconhecimento dessa união estável, sim, mas ela vai renunciar à herança. Isso é algo que pode ser feito, pode fazer essa renúncia de herança em favor de um monte, e aí não tem um efeito tributário, tá? Mas ela só vai fazer isso se tiver de boa fé. Se tiver de completa má fé, vai renunciar, vai reconhecer a união estável para fins previdenciários e ainda vai querer uma fatia da herança da pessoa. Então, esse é o perigo do contrato de namoro, da escritura de convivência. E qual é o nosso trabalho aqui? É explicar que a gente está trabalhando com uma inovação jurídica. Algo que começou a se ver muito foi na época da pandemia, foi em 2020 que começou a se falar mais do contrato de namoro, da escritura negatória de união estável, da escritura de convivência com renúncia, direitos de união estável. Porque muita gente, para continuar namorando, teve que morar junto praticamente, né? E você tem essa situação excepcional que fala, estamos morando junto porque senão a gente não vai poder se ver. Então tornou-se muito popular, mas tem que tomar cuidado com essa renúncia, porque o direito de reconhecimento de união estável, ele vai ser reconhecido como irrenunciável. E aqui eu acho que a gente tem que ver todo o contexto da situação dos dois, o conceito da sociedade. A gente está falando de um casal em que ambos têm uma situação patrimonial muito parecida, inclusive em certos aspectos a gente está falando de uma mulher que normalmente é a parte mais vulnerável, que é ela que na verdade está com maior patrimônio e ainda por cima ela que vai ser mais prejudicada
caso ocorra o falecimento dela antes, porque o namorado dela, né, o convivente dela, vai herdar junto com as duas filhas e pegar uma parcela significativa de um patrimônio que ela construiu durante um outro relacionamento. Lembrando, ela é viúva. Então, vendo todo esse contexto de pessoas que se conheceram numa fase avançada da vida, que manifestam esse desejo específico de não gerar os efeitos sucessórios da união estável, que demonstram essa clara separação de patrimônio ao longo de toda a sua união, inclusive tendo tomado cuidado de fazer uma escritura de convivência antes mesmo de começarem a morar juntos, eu vejo muito espaço para, na justiça, essa mulher ou esse homem, essa pessoa que não está se colocando em uma situação de vulnerabilidade para esse caso específico, ou seja, nesse caso concreto a gente não está vendo uma vulnerabilidade, uma pessoa que foi obrigada a aceitar assinar um contrato com o qual não concorda. Então eu vejo sim espaço para ter grande chance de ser admitido sim o chamado contrato de namoro nesse caso concreto.